Boa noite, irmãos. A paz. Espero que todos estejam bem. Mais um domingo abençoado, graças a Deus. Mais uma semana que tivemos. Hoje estamos aqui para adorar, para agradecer, para louvar o nome do Senhor, em espírito e em verdade, com nossos corações sempre alegres, que estamos na casa do Senhor. Compartilhar este momento com os irmãos, com as irmãs, que possamos fazer tudo o que fazemos aqui, aliás, é para Ele. É tudo para que Ele engrandeça, tudo para que Ele cresça e que nós nos diminuímos neste momento. Peço que os irmãos, para que a gente começar, a gente abaixe as nossas cabeças, vamos orar. Querido Deus, Santo e Divino Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, hoje e sempre, Pai. Obrigado, Senhor, pelo sustento até aqui, Pai, por nos sustentar de pé. Obrigado, Senhor, por fazer com que permanecemos firmes na fé, independente das adversidades, o Senhor tem nos sustentado, Pai. Tudo que fazemos aqui, Senhor, é para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Pai, adentre os corações nessa noite de cada um que aqui está, Senhor, que aqueles que ainda estão a chegar, Pai. Toca fundo em cada coração, Senhor. Fala conosco nos louvores, fala conosco na mensagem, Senhor. Fala conosco tudo aquilo que o Senhor tem para transmitir através da Sua palavra, Pai. Senhor, quebranta os nossos corações essa noite. Transforma-nos para a honra e glória do Teu santo nome, meu Pai. Fala conosco, Senhor. Pai, sensibiliza os nossos corações, os nossos ouvidos ao Seu clamor, ao nosso clamor, Pai, para que possamos ouvir a sua voz, Senhor, para que possamos, Pai, permitir ser transformados e moldados pelo Senhor, Pai. Fala conosco, Senhor, que seja tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios 5. Uma pequena leitura dos versículos 18 ao versículo 21. Efésios 5, do 18 ao 21. Efésios 5, do 18 ao 21. Todos os irmãos encontraram? Amém? A palavra do Senhor diz assim: E não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O termo encher-vos, ele nos leva numa ordem de tempo contínuo. Não só encher momentaneamente, mas permanecermos sempre cheios do Espírito Santo. Permanecendo sempre cheios e permitindo assim que o Espírito Santo do Senhor ele guie as nossas decisões, ele guie as nossas emoções e os nossos pensamentos todos os dias. Paulo, através de Efésios, ele nos mostra uma instrução com as consequências visíveis em sermos cheios do Espírito Santo, em uma vida plena de adoração do Senhor. Que possamos, assim como no verso 20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Nós estamos sendo gratos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, inclusive as lutas. É nas lutas que também devemos ser gratos, não só nas coisas boas, mas também nas ruins. Às vezes a gente não enxerga, a gente não tem visto, mas muitas coisas ruins acontecem meio para dar um livramento a nós, para coisas melhores que venham surgir. Não uma obrigatoriedade, mas que possamos sempre ter a fé de que tudo nas mãos do Senhor é o melhor para cada um de nós. Amém? Vamos começar as irmãs do louvor. Boa noite, irmãos. Eita, fraca, hein? Boa noite.
Como é bom estarmos na casa do Senhor, prestando mais um culto ao Senhor, em louvor e adoração ao nosso Deus. Neste momento nós vamos estar louvando ao Senhor com um cântico único. Quem é o único em nossa vida? Deus. Ele é o único, não há outro e não haverá outro a não ser o nosso Deus. Amém? Vamos nos pôr de pé para nós estarmos louvando. Acompanhe-nos juntos com o seu coração, com a sua voz. Coloca assim a sua voz para você estar cantando bem forte para nos ajudar. Em nome de Jesus. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim. A sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. O único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim. A sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. O único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. O único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. O único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. O único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Tudo que temos e somos pertence ao Senhor Jesus. Ele é o único e tem que ser o único em nossas vidas. Como é irresistível não ouvir a chamada, a voz do Senhor Jesus. Irresistível
estar louvando com o segundo cântico. Deus forte. Deus forte. Nas dificuldades, nos problemas, como disse o irmão Jeffrey, quando a gente está na dificuldade, existe a dificuldade aí que nós temos que estar mais firmes com Jesus, amém? É nos problemas e na dificuldade, Deus forte, Ele toma conta e Ele está conosco em todos os momentos. Acabamos de louvar no controle que está o meu Deus. Então nos traz paz, né? Saber que Ele
essa paz. Continuar orando também pelo grupo de louvor, as meninas cada vez mandando cada vez melhor. Agora faltam os instrumentistas, né? Vamos continuar orando. Amém. Acho que Glória no a momento Jesus. certo. Amém. Você levantar os instrumentistas aí, amém? Finalizamos agora no mês da família, mas sempre deixando bem claro que a família está em primeiro lugar todos os dias, todos os meses, ao longo de anos e anos e anos. Continuemos valorizando a nossa família, esposas, filhos, filhas, cônjuges. Continuemos valorizando, continuemos dando a importância necessária, mostrando o quão são importantes nas nossas vidas. Porque juntos a gente sabe que a gente pode muito mais do que sozinho, certo? Amém? Amém. Irmãos, aqueles que vieram preparados para os dízimos e ofertas, vou ler rapidinho para os irmãos em 2 Coríntios 9:7. A palavra do Senhor diz assim: cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. Este é um momento de gratidão, de fé, de reconhecimento que tudo vem de Deus. Não é só uma transação financeira, simplesmente vir no gasofilácio e entregar uma parte que está com o coração doendo para o resto do mês. Mas é um ato de fé. É saber que é uma obediência, uma parceria direcionada juntamente com uma missão que é dada pelo Senhor na nossa igreja. Amém? Aqueles que vieram preparados, assim que as irmãs começarem para cá, podem trazer um gasofilácio, tem a chave Pix também, que está ali agora e vem passando junto com o próximo hino. Amém? Nós vamos estar cantando um novo dia. Um novo dia o Senhor nos deu, um novo dia o Senhor nos dá. A cada dia que a gente acorda, nós temos que agradecer pelo novo dia que o Senhor nos deu. Porque se eu acordei, se eu dormi e acordei é porque o Senhor me sustentou, amém? Ele me deu ar para respirar, Ele me sustentou no meu sono e um novo dia eu recebi para louvar, para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e faz em nossas vidas. Vamos nos pôr de pé para nós estarmos louvando com esse cântico. Tenho certeza que os irmãos já decoraram, já aprenderam. Então cante com o seu coração um novo dia. Pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer, se não aleluia, sou grato. Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Seja grato ao Senhor. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, o Senhor estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi. Obrigado, Jesus. Te amo.
Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Senhor, é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Senhor, é tudo, é tudo, é tudo para mim. Bem forte. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Senhor, é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Senhor, é tudo, é tudo, é tudo para mim. Todo dia recebi. Glória a Deus. Te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar. E posso dizer, se não aleluia, sonhar por Cristo, sou grato. Cristo, sou grato. Cristo, todo dia recebi. Eu recebi. Amém? Glória a Deus por todos os dias que nós recebemos a graça do Senhor. Pode sentar. Antes de passar a palavra para o pastor, nós vamos estar colocando o hino do cumprimento. Agradecemos a todos vocês que estão aqui, os irmãos, os nossos visitantes. Que Deus abençoe suas vidas. Sejam sempre bem-vindos em nome de Jesus. Então vamos, força aí, né? Cumprimentar, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui com um sorriso, um abraço. Que Deus abençoe. Vamos lá? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vou passar agora a palavra ao pastor. Boa noite, irmãos e irmãs, a paz a todos, todas, sejam bem-vindos, bem-vindas à casa do Senhor. Vamos falar que eu estou meio bonitão hoje, mas assim, aproveito um pouquinho do frio que faz nesse mundo aqui, que aqui não faz frio, para tirar uma coisa que eu vou usar uma vez por ano. Agora, esse ano eu não uso mais, né? Então, aproveitar um pouquinho que faz o frio, agora eu vou tirar a roupa do armário, né? Vou tirar o mofo que está aqui. Mas é bom estarmos na casa do Senhor nessa noite. Amém? Amém, irmãos? Amém. Ou não? Amém. Estamos na casa do Senhor, nosso Deus, nosso único Deus, né? E eu vou ser sincero para os irmãos, antes de nós darmos avisos. Quando nós cantamos aquele hino, que falava de Jeová Jiré, né? Não sei se vocês sabem, mas não existe J no hebraico. Não existe a palavra Jeová no hebraico. Isso não existe. Jeová não é uma tradução, é uma palavra e teoricamente um nome próprio. Jeová Jiré não existe. Então essa palavra é uma das invenções que as igrejas colocaram ao longo do tempo e ficou. Mas esse J não existe. Se você for lá no Israel e você perguntar o nome de Deus, você não vai ver J lá de jeito nenhum. Jesus, por exemplo, ele é uma tradução. Ele não é um nome próprio. Para nós, Jesus é um nome traduzido. Mas se a gente for lá no grego, é o Jesus. E se for no hebraico, é Yeshua. Então o J no hebraico é I. Igual o J no espanhol é R. Então veja como as coisas são, né? A gente se apropria de algumas coisas sem saber por quê. Sem estudar, sem questionar, sem perguntar.
Então isso, às vezes, quando aparece esse hino, fica assim um pouco, vamos assim dizer, pensativo, né? Porque é uma prática que a igreja tem, a igreja não estuda, não questiona, ela simplesmente repete, como se fosse uma verdade absoluta. Mas se você procurar no hebraico, falar com um judeu e procurar nas escrituras lá no Antigo Testamento, você nunca vai ver ele falar a palavra J. Isso não existe no idioma, né? No hebraico, de onde vêm essas palavras, né? Mas é bom nós sabermos. Sabemos porque, não sabendo, muitos erram. Não é isso que diz a palavra? Por falta de conhecimento, muitos erram. Então é importante nós aprendermos e sabermos e dominarmos a palavra de Deus para que não haja nenhuma dúvida e nenhum vento de doutrina falsa, né, em relação a isso. Mas graças a Deus. Nós vamos para o primeiro vídeo? Desculpa, né? Aviso TV desse, primeiros avisos. Então, os avisos, só queria chamar a atenção para alguns deles. Quarta-feira não haverá ensaio coral. Quarta-feira não haverá ensaio coral. E na quinta-feira, acabados os cultos nas casas, né? Tivemos as 5 casas aí no mês da família. E voltamos no mês de junho, o PG na minha casa, um pequeno grupo na minha casa. Né? Os irmãos estão convidados, aliás, os irmãos já sabem disso. E a partir de julho, aí volto para a casa do irmão Manuel e da irmã Fátima, no mês de julho. Amém? Tá? Então, em casa na quinta-feira, às 19h30, aguardo os irmãos que lá se achegarem. Vamos para o próximo? Aniversário. Semana passada teve aniversário, teve bolo. Tu me lembra do passado? Quem gostou do bolo? Amém? Amém. Amém. Hoje temos bolo? Não, hoje o bolo deu bolo. Vem cá, irmã Patrícia. Irmã Patrícia hoje está fazendo aniversariante. Está comemorando mais um ano de vida, graças a Deus. Amém. Né? Deus a abençoe a senhora, a vida do Nilson, a sua família. Nem vou perguntar quantos 16 anos a senhora está fazendo hoje, tá bom? Mas graças a Deus pela sua vida, que Deus tem em você. Né? Deus abençoe. Vamos colocar em pé, irmãos? Vamos orar pela vida da Patrícia, agradecendo ao Senhor pela vida dela. Vamos estender as nossas mãos para abençoá-la. Pai, nós te agradecemos e nos alegramos no Senhor, por o Senhor conceder mais um ano de vida, pela vida da sua filha. Ó Deus, que o Senhor abençoe a vida da Patrícia, que o Senhor abençoe o seu viver, a sua vida diária, a sua família, o seu casamento, a vida do Nilson, as suas filhas, seus filhos, seus netos. Ó Deus Santo, que o Senhor recompense e abençoe a tua serva com as mais ricas bênçãos espirituais. Que seja o Senhor, ó Deus, que cuide dela. Que seja o Senhor que a dirija, que a instrua, que mostre os teus propósitos na vida dela. Abençoe o seu lar, a sua casa. Abençoe, Senhor, a vida do seu esposo. Abençoe, meu Deus, toda a família. Que o Senhor, ó Deus, abençoe. E junto com eles, meu Pai, toda a demais família e as nossas famílias também. Concede a tua serva, meu Pai, muitos anos de vida. Que o Senhor a dirija e a abençoe durante todos os anos que ela haverá de ter nesse mundo. Que o Senhor sempre a esteja dirigindo, guardando-a, protegendo-a, abençoando-a, Senhor. E que o Senhor faça, meu Pai, maravilhas na vida dela. A abençoe. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor e nós agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe, irmã Patrícia, mais uma vez. Que Deus seja contigo. Laura, o que mais temos?
Vídeo missionário? Então vamos ver. Olá, queridos irmãos, nós estamos aqui no Estaleiro Novo Tempo, já com a construção do nosso Missionário 3. E eu quero motivar você a continuar envolvido nisso, orando, contribuindo. Meus irmãos, eu tenho certeza, esse barco será instrumento de bênção para a comunidade ribeirinha. Chegaremos em lugares aonde não conseguimos chegar ainda, levando graça, esperança e salvação. Participe disso conosco. Vem com a gente. Vamos participar do que Deus está fazendo aqui na Amazônia. Os irmãos já viram a palavra missionário? Não. Missionário é o nome de... Nós temos 2 barcos no Amazonas. O missionário e o missionário 2. E esse vídeo que nós vemos aí é o missionário 3. Para que servem esses barcos que temos lá no Amazonas, através da Junta de Missões Nacionais? Eles servem para levar a palavra de Deus aos ribeirinhos, às tribos indígenas que estão lá no Amazonas. Então, quando eles falam, até moto que não é elétrica, que é elétrica faz barulho, né? Faz bem aqui, né? Mas enfim, para que o terceiro barco? O terceiro barco, para quem conhece o Amazonas, sabe que as navegações são um pouco difíceis. Muitas curvas de rios, corrente, época de seca. A navegação missionária é um barco grande. E o missionário 3, ele é quase que uma, que eles chamam lá de voadeira, que é o quê? Uma lancha que corre bastante. Praticamente ela quase sai da água de tanta velocidade que ela tem. Por que ela é importante? Para chegar mais rápido aos destinos. Quando você sobe para os rios, dependendo, se você vai contra a corrente, dependendo da tribo indígena que você vai visitar por barco, pode levar 2, 3 dias saindo de Manaus para chegar até lá. Então, quando nós temos barcos mais rápidos, essa viagem é encurtada, às vezes para um dia apenas de viagem. Então, você não precisa dormir na selva ou dentro do próprio barco e demorar para chegar até lá. Então, irmãos, olhem por isso, porque esse é um dos projetos da Junta de Missões Nacionais. Construir o Missionário 3, assim como as carretas missionárias, e através desse barco, desse navio, poder abençoar a vida dos ribeirinhos, como ela falou, pregar o evangelho, levar missionários. Recentemente, esse mês agora de maio, vários promotores de missões viajaram pelo Amazonas, conhecendo de perto o trabalho missionário do Amazonas. Então é importante isso para o cumprimento da palavra de Deus que visite por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós estamos cumprindo a missão que Ele nos deu. Então a oferta de missões que nós damos, ela também nos ajuda a construir esse barco, comprar as carretas e fazer tantas outras coisas, tudo para a glória de Deus. Amém? Temos mais alguma coisa? Não? Então, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. E nós vamos ler a partir do verso número 1. Também agradecemos, irmãos, que estão nos visitando nessa noite. Que o Senhor Deus os abençoe. São e sempre serão bem-vindos a esta casa. E também, irmãos, não esqueça, coloque na sua agenda, dia 27 de junho, nós estaremos fazendo o nosso culto de 17 anos na Igreja Batista Pedras Vivas, em Orlândia. Então, os irmãos, orem e estejam aí presentes no dia 27, quando nós estaremos comemorando os nossos 17 anos de existência nessa cidade. Orem pelo pastor Jonatas, grupo de louvor que virá da Igreja Batista
Veracruz, lá de Franca, estarão conosco naquele sábado. Orem por isso. Também para os irmãos saberem, a igreja, com nossa congregação lá em Morro Agudo, nós estamos em preparativos para a organização. Já definimos lá o estatuto para os irmãos. Já está em processo lá de desenhar a diretoria. E já tem o nome da igreja. Lá se chamará Igreja Batista da Graça, em Morro Agudo. Igreja Batista da Graça em Morro Agudo. Eu perdi, não voltei, mas eu queria que fosse Igreja Batista Pedras Vivas em Morro Agudo. Mas não foi. Então vai ser Igreja Batista da Graça em Morro Agudo. E não esqueça também, dia 5 de setembro é a data de exame de concílio, e passando no concílio a organização da igreja a partir das 16 horas da tarde. Então o concílio começará às 4 horas da tarde e se estende à tarde até umas 5 e pouco, e depois às 7 até umas 9. Tá? Já temos um pregador também naquele dia especial lá. Tudo está caminhando para a organização então daquele trabalho no dia 5 de setembro desse ano, se Deus permitir. Verso número 3, capítulo 3, verso número 1, diz assim: sendo assim, santos irmãos, participantes da convocação celestial, considerai com toda atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como foi também Moisés em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, pelo mesmo princípio que o construtor de uma casa possui mais honra do que a própria casa, porquanto toda casa é construída por alguém. No entanto, Deus é o supremo construtor de tudo. Moisés foi leal como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser revelado no futuro. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa, precisamente, somos nós. Isto é, se retivermos com perseverança, coragem e a esperança na qual nos gloriamos. Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai, nós também oramos pela Tua Palavra e pedimos que a Palavra do Senhor frutifique em nossos corações e que o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, possa ministrar a cada um dos nossos corações. Que o Senhor fale com cada um de nós de uma forma individual. Que a Tua Palavra penetre em nosso coração, em nossa razão, em nossa maneira de pensar e viver, e que possamos, ó Deus, honrar o Teu nome através das mudanças em nossas vidas, pelo processo de santificação, pela leitura, pela guarda, pelo exercício de cumprir tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Fica conosco, meu Pai. Dá-nos a Tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos e nós oramos. Amém. Hebreus, nós temos pregado sobre Hebreus e hoje um pequeno trecho dele. E esse trecho ele fala de Moisés, ele fala de Jesus, ele fala de casa, ele fala de perseverança, ele fala de coragem, ele fala de esperança. Todas essas coisas se juntam com um propósito. O propósito do escritor de Hebreus era algo muito difícil que ele tinha de fazer. O escritor de Hebreus, ele estava trabalhando com uma tendência. Havia naquela comunidade judaica cristã uma tendência dos judeus cristãos deixarem a fé cristã de lado e voltarem para o judaísmo. Por quê? Pelas perseguições, pelas dificuldades que os judeus estavam enfrentando, pelas lutas que eles estavam enfrentando, e por todas essas dificuldades, a maneira mais fácil de resolvê-las era deixar o cristianismo e voltar de novo
as práticas do judaísmo. Voltar para as sinagogas, voltar para a Torá, voltar para o Pentateuco, os 5 livros primeiros da Bíblia, e lá viver a fé judaica. O escritor de Hebreus, então, ele tem uma luta para tentar mostrar para aqueles irmãos que esse não é o melhor caminho, que esse não é o caminho mais sábio, o mais correto, que não é um caminho que devam seguir. Ao contrário, Hebreus ele tenta mostrar ao escritor que eles deveriam se manter na mesma fé, não deixar, não sair, não abandonar. Por isso que ele usa a palavra perseverança. A palavra perseverança é uma forma que tem de mostrar para aqueles irmãos ali da necessidade que eles tinham de se manter firmes na fé, firmes com a pessoa do Senhor Jesus, firmes com os ensinamentos que o Senhor Jesus colocou, com a igreja de Jesus e com todos os ensinamentos que o Senhor Jesus colocou. Este era a luta que o escritor de Hebreus tinha para com aquelas pessoas. Portanto, nós vimos e lemos que uma das coisas que o escritor mostrou para aqueles irmãos era: Cristo, ele é superior aos anjos. Nós estudamos isso, nós vimos isso. Por que isso é importante? Porque para o judaísmo, Cristo, ele não é Deus. Para o Islã, Cristo não é Deus. Para os testemunhas de Jeová, Cristo não é Deus. Para essas religiões, Cristo, ele é apenas um homem sem nenhuma deidade, um homem sem nenhum processo de poder, de glória do próprio Deus. Ele não poderia ser visto, adorado, exaltado, glorificado como Deus, por ele não ser Deus, na visão deles. Então, é necessário, naquela época, que o escritor já demonstrasse para aqueles irmãos a necessidade que eles tinham de saber que sim, Jesus, ele é Deus, e ele tem a mesma essência de Deus, e essa essência o torna santo, o Senhor Deus, dentro daquilo que nós estudamos, aprendemos, que é a questão da doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade, então, ela equipara Jesus como o próprio Deus, o Espírito Santo como o próprio Deus. Deus que é um e apenas um, único, fora dele não há nenhum outro, como ele diz em Isaías, não há nenhum outro além de mim, não há nenhum outro fora de mim. Mas Deus se manifesta de 3 maneiras diferenciadas: na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Não são 3 deuses. Não é Deus Pai, não é Deus Filho, não é Deus Espírito Santo. Infelizmente também, muitas igrejas e muita gente acaba usando essa expressão que eu entendo não ser correta. Deus ele é um. Não existe Deus Pai mais Deus Filho mais Deus Espírito Santo. Mas nós estamos falando de 3 deuses. Mas nós falamos de um único Deus que se manifesta de maneiras diferentes. Essas maneiras diferentes nós podemos entender de várias formas. Uma delas, os meus alunos na faculdade me veem como professor. Meus alunos aqui no Alcídio me veem como professor. A minha esposa me vê como marido. Os meus filhos me veem como pai. Os irmãos me veem como pastor e irmão. Não é isso? Mas o Estevão é o mesmo. Mas cada um enxerga o Estevão de uma forma diferente. Mas ele é o mesmo. Só que ele se manifesta de maneiras diferentes. Mas ele é o mesmo. Então o escritor de Hebreus ele tem essa preocupação de mostrar que Jesus sim, ele é maior do que todos. E que Jesus não é simplesmente um homem ou simplesmente um profeta. Mas não, Jesus ele é um ser que ele além de ter personalidade humana, ele também é o próprio Deus.
e ele se tornou humano para nos redimir dos nossos pecados, através do seu sacrifício feito naquela cruz. Então ele precisou se tornar humano para morrer pelos meus pecados. Então, dentro disso tudo, o escritor dos Hebreus, ele tenta nos mostrar, irmãos e irmãs, essa preocupação. E aqui hoje, ele vai tentar mostrar para eles que Cristo, ele é maior do que Moisés. Alguém poderia dizer, mas por que o escritor de Hebreus coloca que Cristo é maior do que Moisés? Porque Moisés, ele é para o judaísmo aquilo que Maomé é para o Islã, o maior profeta de todos os profetas. Para o judeu, Moisés, ele é o maior profeta de todos. E não há profeta maior do que Moisés. Não há. Então, se você pegar Abacuque, Jeremias, Isaías, Naum, Jonas, qualquer um desses profetas, nenhum deles será maior do que Moisés. Por isso, Deus, para evitar qualquer tipo de idolatria e desvio, não permite que Moisés morra no meio do povo. Então, Deus tira Moisés do meio do povo de Israel. Moisés morre. Deus o sepulta. Não foi com os homens que o sepultaram. E ninguém sabe onde ele foi sepultado. Para quê? Para que não houvesse adoração à pessoa de Moisés. Então a Bíblia, Deus prevenindo esse tipo de situação, sabendo disso, ele mesmo esconde o corpo de Moisés. Mas na mente do judaico, ele ainda é o maior de todos os profetas. E aí então, o escritor ele começa dizendo do seguinte, irmãos, santos irmãos, ele começa dizendo que os irmãos, a santidade dos irmãos, que participaram da convocação celestial, e ele usa uma palavra considerai. Vamos ver como ele diz ali naquela tradução. Considerai. Essa palavra considerai que o escritor está usando aqui, não é simplesmente considerar. Ele está chamando a atenção dos judeus para que eles prestassem muita atenção de quem é Jesus. Não é simplesmente ver Jesus como um ser qualquer. Mas quando ele fala considerar, é com atenção. Observar com cuidado. Veja com profundidade. O que o escritor está querendo colocar na Bíblia, aqui, nesse escrito dele, é que eles deveriam olhar o Senhor Jesus com todo o cuidado. Talvez alguns de nós poderíamos dizer, mas pastor, se isso é necessário, será que isso é necessário? Vamos pensar hoje, agora, como eu vejo o Senhor Jesus? Se eu fizer essa pergunta para você, e se você fosse me responder, você diria que Jesus é o que para você? Se a gente disser, ele é meu tudo, como a gente cantou, será que ele é mesmo? Será que os meus atos demonstram que Jesus ele é o meu tudo? É uma pergunta. Será que a maneira que eu vivo a minha vida, a minha fé nele, demonstra de fato todo o meu respeito por ele, toda a minha adoração por ele, todo o meu amor por ele, todo o meu cuidado por ele, porque eu considero Jesus como o meu próprio Senhor e o meu Salvador, o Santo de Israel, aquele que até hoje intercede por mim junto ao Pai. Como eu trato Jesus, não de boca, mas de vida, de prática? É uma pergunta. Como você responderia hoje essa pergunta? Quando ele faz essa pergunta, ele faz essa orientação para os judeus, considerai com toda atenção. O apóstolo
e o sumo sacerdote que declaramos publicamente Jesus. Como vocês veem? Qual é a atenção que você dá? Como que você examina isso? Como você vive isso? Ou é simplesmente um nome? Ou é simplesmente uma palavra? Como eu disse, Jesus, para mim, é simples uma palavra, ele morreu na cruz para me salvar. Mas o que isso me leva? Yeshua, o que isso me leva? Para onde isso me leva? O que o nome de Jesus faz na sua vida? Que mudanças sua vida tem feito para demonstrar a presença dele? A vida dele? O que ele é de fato? É para pensar. Porque nós podemos dizer uma coisa, podemos viver uma coisa totalmente diferente daquilo que falamos. E a nossa prática vai dizer isso. As contradições estão naquilo que falamos e naquilo que nós vivemos. Por isso que ele chama a atenção, dizendo isso. Considerai, presta atenção, examina bem, veja com profundidade quem é Jesus, o que ele é, quem ele é. Veja isso. É isso que ele quer dizer para aqueles irmãos que estavam titubeantes da fé, que estavam com um pé dentro e um pé fora da congregação. Aqueles irmãos que estavam em dúvida, aqueles irmãos que viam Jesus e não davam a importância devida a ele, e achavam que as suas próprias escolhas eram mais importantes do que considerar Jesus. Pensemos nisso. No verso número 2 ele diz: ele, o Senhor Jesus, ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus. E aqui ele começa a colocar para nós então a diferença. Ele começa a comparar Moisés, que era o maior de todos os profetas, e aí ele coloca Jesus comparando-o também. Mas há uma coisa importante aqui. Veja que ele diz, ele foi fiel. Moisés também foi fiel. E aqui ele diz que Moisés ele foi fiel à casa de Deus, ao lugar que Deus mandou ele fazer, a tenda da congregação, desde quando eles saíram do Egito. E no verso de número 3, ele vai aumentar isso. E ele vai dizer, Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Mas como assim? Como Jesus pode ter mais glória do que Moisés? Para o judeu, até hoje, essa visão de Jesus é simplesmente um homem. E não passa disso até hoje. E há rabinos que, quando você conversar com o rabino, ele vai desdenhar da gente. E ele vai chamar a gente de idólatra. Vai chamar a gente de idolatria, porque nós amamos Jesus, nós chamamos Jesus do Senhor, nós adoramos Jesus. E se falar com o sheik dentro de uma mesquita, ele vai falar a mesma coisa, que nós somos idólatras. E nas igrejas, se você for estudar a história da igreja cristã, você vai ver esse mesmo problema lá no Concílio de Nicéia, no Concílio de Calcedônia, essa mesma briga. Por quê? Porque isso, irmãos, as pessoas não conseguem enxergar a importância que Cristo tem. E aí ele começa a dizer, então, ele é maior que Moisés. E aí as pessoas podem dizer, mas como ele é maior que Moisés? Sendo que Moisés ele é o maior de todos os profetas. E aí ele começa a explicar, então, Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, pelo mesmo princípio que o construtor de uma casa possui mais honra do que a própria casa. E aí, então, o escritor de Hebreus, ele utiliza uma prática da época. E a prática da época é comparar a construção com aquele que constrói. Quem constrói
ele tem mais honra do que aquilo que foi construído. Se nós pegarmos aí um engenheiro civil, e nós formos lá em, sei lá, em algum local, e vemos aquelas construções de metrô, construções de pontes, construções de portos, construções de aeroportos, construções de arranha-céus. Aquele prédio só existe por causa de quem? Daquele que o projetou. Se aquele prédio fosse construído de qualquer forma, ele ia ruir. Ele não aguentaria o próprio peso. Não haveria distribuição de peso. Então o construtor, ele é mais importante do que a casa. E aqui ele coloca para nós que Moisés, ele foi o quê? Ele habitou na casa, mas ele não construiu a casa. Quem constrói a casa é Deus. E Moisés simplesmente participou da casa. Jesus não. Jesus, ele não foi o participante da casa. Jesus, ele foi o construtor. Então, o construtor, se ele é mais importante do que a própria construção, por inferência, nós vamos entender então que Jesus, ele é mais importante que Moisés, porque Moisés simplesmente habitou na casa, mas ele não a construiu, ele não a fez. Moisés simplesmente ouve o chamado de Deus. Quando Deus o chama lá no deserto, quando Deus fala com ele, Moisés, apesar de querer fugir da responsabilidade, ele acaba aceitando, meio que por obrigação, de livrar o povo de Israel, os hebreus, da escravidão do Egito. Então, ele faz a vontade de Deus. Jesus também faz a vontade de Deus. Mas Jesus, na verdade, ele mostra para nós esse lado humano, de obediente, até a morte de cruz, no sentido de salvação. Não no sentido de necessidade, não no sentido de obrigação, mas no sentido de demonstrar o poder de Deus e o plano de Deus para salvar todo aquele que se havia perdido. Então Deus tem um propósito, e o propósito que Deus teve foi para Ele mesmo. Se Deus tem um propósito para Ele mesmo, imagine para mim, imagine para você, imagine para nós. Então Jesus, ele cria isso. Ele não é um objeto de salvação, ele mesmo planejou a salvação. Ele mesmo se tornou humano, não porque ele simplesmente foi obrigação, não, porque foi plano, foi propósito. E quando nós vemos a tenda da congregação, aquela tenda que ficou até a época de Salomão, e depois Salomão constrói o primeiro templo, Esdras reconstrói o segundo templo, depois lá o Herodes constrói e reconstrói o templo de Jerusalém. E no ano 70 tudo aquilo é destruído de novo. Tudo é destruído. E hoje nem templo há. O que há é um muro. E o judeu vai naquele muro porque não tem templo para adorar a Deus, ao Eterno, a Adonai, que é o nome dele, chama o Eterno, a Adonai. Eles não têm esse templo. E quem está em cima do templo é justamente uma mesquita naquele espaço. E sem o templo, não há volta de Jesus. Então nós falarmos de Jesus que ele volta hoje, não é possível porque o templo não foi refeito. E o templo precisa existir para que Jesus volte. E o templo precisa existir para que o anticristo se sente no trono dentro do templo de Deus. Então toda essa escatologia que há, irmãos, ela é importante para mim e para você. Nós entendemos o que somos, nós entendemos de onde viemos, nós entendemos os planos de Deus, de uma maneira geral, mas também entendemos o plano de Deus de uma maneira particular. O que Deus quer de você, da sua vida em especial. É importante que você entenda isso, que você saiba disso,
para que você que mora dentro da mesma casa, e ele vai dizer aqui, nossa, já foi lá no Apocalipse, voltando aqui, no verso de número 4, quando ele diz, porquanto toda casa é construída por alguém, no entanto, Deus é o supremo consultor de tudo. Hoje, nós somos a igreja, amém? Ou não? Sim ou não? Amém. Nós somos a igreja. Esse prédio é a igreja? Não. A igreja somos nós. A Igreja Batista Pedras Vivas, em Holândia, mas há outras igrejas também. Que em Hebreus, a gente vai chegar lá, vai falar da Universal Igreja. Que é o quê? A congregação de todos os crentes, todos os salvos do mundo. Irmãos, nós também vivemos dentro de uma casa. E essa casa é a igreja. E essa casa é aquilo que Paulo fala em Coríntios. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? E que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Não é isso que está escrito? Nós somos o templo. Nós somos a casa. Nós moramos na casa. Nós não fizemos a casa. Porque quem faz a casa é Deus. E glória a Deus por isso. Porque Deus, Ele sabe o que faz. Eu não. Eu me enrolo todo. Mas Deus, Ele sabe exatamente o que fazer, quando fazer e como fazer. Ele sabe tudo. Ele é o nosso construtor. Ele construiu a salvação. Ele construiu tudo aquilo que nós vivemos hoje. E ele diz então, o construtor, verso número 3, tem uma honra, e no verso número 4 ele diz, Deus é o supremo construtor de tudo. E graças a Deus por isso. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que tudo que fazemos, tudo que nós colhemos, tudo que nós tocamos, tudo que nós conquistamos, não é por méritos nossos. Sabe, se há coisas boas em nós, é graças a Ele. Se nós chegamos até aqui, é graças a quem? A Ele. Se temos emprego, é graças a Ele. Se temos dificuldades, também é graças a Ele. Porque Ele disse, no mundo vocês terão aflições. Mas Ele não parou aí. Ele disse o que depois disso? Mas teve o quê? Bom ânimo. Por quê? Eu venci. O nosso Cristo não está morto. Nós não temos o crucifixo. E nós não usaremos o crucifixo, porque a cruz está vazia. Ele ressuscitou. Ele não está morto, pendurado no madeiro. Ele vive. Então, quando Hebreus ele fala isso para nós aqui, ele está dizendo, Moisés, verso 5, foi leal como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser revelado no futuro. E aí ele diz então, Moisés, ele foi apenas um, verso número 5, está lá? Ele foi um servo. A minha vontade de perguntar aqui, quantos são servos de Deus? Levante a mão, mas não levante. Não levante. Porque às vezes eu tenho dificuldade. Será que nós somos servos? A quem servimos? Uma pergunta. A quem eu sirvo? Sou servo de quem? Se eu não tiver certeza de que eu sirvo a Cristo, e eu sirvo a Cristo verdadeiramente, então eu preciso repensar. Repensar minha salvação, repensar os propósitos de Deus na minha vida, repensar no meu futuro, representar se realmente eu sou um servo. Se eu sirvo para alguma coisa. O que eu estou servindo? No que eu estou servindo? Efetivamente. No que?
A quem? É a pergunta. Então o texto diz: Moisés foi fiel como servo em tudo. Onde? Na casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser revelado. Moisés, então, irmãos, ele mostra, ele cumpre a vontade de Deus na vida dele. E essa vontade de Deus na vida dele, obrigado a ele, chegou no momento certo. E essa vontade de Deus na vida de Moisés foi a razão de que o povo respeitava Moisés. Levou tempo para o povo entender quem era Moisés. Aquele 1 milhão e poucas mil pessoas que saíram lá do Egito e caminharam. Na verdade, 1 milhão não, né? Aquelas quase 2 milhões de pessoas que saíram de lá. Eles não entendiam quem era Deus. Eles não entendiam quem era Moisés. Eles não entendiam o que estava acontecendo. Eles não sabiam o que era libertação. E quando as coisas acontecem, eles começam a clamar, a achar ruim. Mas porque eles não sabiam o que Deus estava fazendo. Eles não sabiam o que Deus queria deles. Porque eles não estavam preocupados em saber quem era Deus, o Eterno. Moisés, então, ele mostra, irmãos, pela sua vida, que ele foi um servo. E diz a palavra de Deus que ele era um servo leal. Está escrito lá? Leal. O que é leal? Eu acho que não tem um exemplo de lealdade tão grande quanto o cachorro, né? Cachorro é leal? Cachorro é leal. Seus amigos são leais? Não respondam. Deixa quieto essa pergunta. Né? Seus parentes são leais? Também não respondem. Não. Deixa quieto. Mas o cachorro é leal. Eu lembro quando nós íamos fazer com moradores de rua. Muitos moradores de rua têm cachorro, né? Você percebeu isso? Chega perto do morador de rua para você ver o que acontece. Os cachorros já ficam tudo assim. Não tem dinheiro, mas ele é super protegido. Porque os cachorrinhos são todos leais. Como nós, né? Somos leais. A Deus. Não sei se eu faço como afirmação ou como pergunta. Deixa quieto, né? Pensa só sobre isso. Como afirmação, nós somos leais, ou como pergunta, será que somos leais? São perguntas. Mas o importante, irmãos, depois disso, verso número 6, ele vai dizer: Cristo, no entanto, é fiel, como filho sobre a casa de Deus. Então ele vai dizer que também Jesus, ele foi fiel. E a palavra de Deus diz que ele foi fiel até a morte. E morte de cruz. Aleluia. Ele foi fiel. Por isso estamos aqui hoje. Se Cristo não tivesse morrido naquela cruz, esse aqui não existiria. Eu não chamaria vocês de irmãos, de irmãs. Não existiria igreja. Mas foi pela misericórdia dele. E diz aqui: Cristo então foi fiel sobre a casa de Deus, acima da casa de Deus. E essa casa, precisamente, somos nós. Isto é, olha que coisa que o Hebreus ele é fantástico esse livro, gente. Para a gente estudá-lo, compreendê-lo, ele coloca assim muita coisa em nossa cabeça. Veja como ele vai terminar essa fase, quando ele compara Moisés, compara Jesus, compara a casa. Olha como ele coloca esse último verso, que nós vamos terminá-lo nessa noite. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa, precisamente, somos nós. E eu não posso deixar de perguntar: o que eu fiz para merecer isso?
que eu fiz de bom para merecer isso? Que esforço eu fiz para merecer isso? De ser chamado casa de Deus. Shekinah. A presença de Deus, a presença do Santo de Israel em minha vida, em mim, na sua vida. O Espírito Santo está em você. Se está em você, você tem a presença de Deus na sua vida. A marca dele, a presença dele. E ele diz: somos nós. Mas ele coloca uma questão: se. E aí entra o grande problema que eu acho que você e eu temos que pensar muito seriamente sobre isso. Se. Está vendo o se lá? Se é uma questão de dúvida, né? Pode acontecer, pode não acontecer. E o se está escrito lá é: se retiverdes com fé perseverante. Você já ouviu um crente falar que está cansado? Quer desistir? Já viu um crente falando que não quer mais vir na igreja? Já ouviram isso? Alguém falando alguma vez isso aí? Não. Ah, não vou mais na igreja, não precisa. Ah, vou ficar em casa mesmo. Desigrejado. Tudo bem que ele pode ter várias razões, e às vezes várias razões certas também, só que entender a história dele ou dela. Mas o fato é que ele diz uma fé perseverante. E o que seria uma fé perseverante? É aquilo que ele mesmo colocou. Quando ele diz: há dois homens, a mesma situação. Dois homens, uma mesma situação. Um constrói sua casa sobre areia, o outro constrói a mesma casa sobre a rocha. E para os dois vem a mesma situação: vento, chuva, enxurrada. Uma, a casa cai, a outra casa permanece. Por quê? Porque aquele que escolheu construir sobre a areia, escolheu a areia. Porque aquele que construiu sobre a rocha, escolheu a rocha. Ambos construíram, ambos firmaram, mas só um prevaleceu. Sabe, irmãos, ele está dizendo: se tivermos com fé perseverante. Às vezes eu fico me perguntando como há crentes que por poucas coisas eles querem desistir. Eu não entendo. Eu sou sincero com vocês, eu não consigo entender. Ah, eu não vou mais fazer isso por causa daquilo. Eu não vou fazer aquilo outro por causa daquilo outro. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo como nós desistimos tão fáceis das coisas. Eu não entendo. Porque nós desistimos. Porque nós escolhemos coisas para nós e não pensamos e não consideramos Jesus como construtor. Eu não entendo. Eu não consigo entender. Talvez quando vou para a Bíblia, para a palavra de Deus, ele diz: Estevão, não é para você entender mesmo. Deus puxando o meu ouvido. Estevão, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Você acha que todos esse povo vai para o céu? Não, Estevão. No dia, eu separarei. Eu separarei uns à direita e outros à esquerda. E os da esquerda dirão: mas Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo. E Jesus vai dizer: não te conheço. Eu não te conheço. Mas Senhor, expulsamos demônios, cantamos um cantor cristão, nós demos de... Não te conheço. Eu não sei quem é você. Mas eu estava na igreja, eu estava... Não te conheço. Eu
não sei como será naquele dia. Mas eu sei que o Senhor é justo e fiel. E Ele sabe quem é cada um de nós. E Ele sabe o motivo de vivermos a nossa vida. E Ele sabe quem de nós é servo. E Ele sabe quem de nós não é servo. Ele sabe entre nós o que Ele pode contar. E Ele sabe entre nós aqueles que Ele não pode contar. Mas a minha fé, ela não vê o homem. Ela não vê. Hoje mesmo estava falando com minha esposa. Nós estamos conversando em determinado assunto. Eu falei para ela: para de olhar para esse lugar. Para de olhar para essas pessoas. Nossa missão é olhar para Jesus. Nós temos que olhar para Jesus e para a obra que Ele nos mandou fazer. Essa é a nossa obrigação. Os outros, cada um dará conta de si. Mas nós temos que avançar no propósito que Deus deu para mim, para cumprir o propósito dele em minha vida e na vida da minha esposa. Sermos servos. Não importa se vem vento, não importa se vem chuva, não importa se vem enxurrada. Nós temos que permanecer firmes e fiéis. Eu tenho que permanecer firme e fiel. Eu tenho que ser assim. Por quê? Porque eu sou um servo. O servo não escolhe. Ele simplesmente obedece. Obedece o que o Senhor manda. E eu obedeço aquilo que o Senhor me manda fazer. E eu procuro obedecer o que Ele me manda fazer. Por isso que Ele diz, fé perseverante. Aí quando eu vejo, irmãos, eu tenho uma verdadeira crise não, inconformado. Como as pessoas desistem fácil. Como as pessoas elas colocam tantos obstáculos, às vezes coisas tão tolas, diante daquilo, sem considerar o nosso Senhor Jesus, tudo que Ele é, tudo que Ele fez, tudo que Ele representa na nossa vida. Como nós trocamos Jesus por coisas tão pequenas. E Ele continua, e Ele fala assim, fé perseverante, coragem e esperança, na qual nós gloriamos. E nessa tradução Ele diz assim, fé perseverante, coragem, esperança, as mesmas. Fé, coragem, esperança. Se há uma coisa que eu aprendi, é ter esperança. E a minha esperança está no Senhor. Amém? Não sei a sua esperança, a minha está no Senhor. Eu não tenho esperança em nenhum político. Nenhum. Eu não tenho esperança no Brasil. Eu não tenho esperança nos meus parentes. Eu não tenho esperança nos meus amigos. Eu não tenho esperança no meu trabalho. A única esperança que eu tenho é o Senhor. Ele é a minha esperança. Nele eu espero. Porque Ele diz, lá no Salmo 37,5, não é isso? Confia o teu caminho ao Senhor, entrega o teu caminho a Ele, Ele tudo o fará. Espera. Calma. E eu vou fazer tudo. Sabe, irmãos, é isso que Ele está dizendo para aqueles irmãos judeus. Vocês precisam ter uma fé perseverante. Vocês precisam ter coragem. Vocês precisam ter esperança. Tudo isso na glória de Deus, sabendo quem é Jesus. Por isso que nele gloriamos, porque nós sabemos quem é Jesus. E nós sabemos que Jesus não falha, Jesus não erra, Jesus não chega atrasado. Jesus, Ele não tem desculpa. O Senhor Jesus, Ele é o próprio Deus. E Deus cuida dos seus filhos e das suas filhas. Ele é o Senhor, o único Senhor. E além dele, não há nenhum outro. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não há outro. Não há nada mais importante que o Senhor. Nada. Por isso que, entre as escolhas que a gente faz no dia a dia, eu continuo escolhendo Deus. Dia a dia, eu continuo escolhendo o Senhor. É uma decisão minha, escolher o Senhor.
Abro mão por causa do Senhor. Abro mão porque amo o Senhor. Abro mão de tantas coisas pelo Senhor. Porque eu considero quem é Jesus na minha vida. E eu aconselho você, meu irmão, minha irmã, a pensar seriamente também nisso. Para que aquilo que os nossos irmãos judeus, irmãos cristãos judeus, os judeus cristãos, eles também considerassem as escolhas que eles estavam fazendo. Saber escolher certamente o correto. E o mais correto é o Senhor Jesus. Escolha Jesus, irmão. Coloque o Senhor Jesus como o primeiro lugar na sua vida. Aliás, Deus fala isso. Não é isso? Quando Ele diz que nós temos que amá-lo primeiro. E depois vem todas as coisas. E Ele disse isso. Aquele que ama pai, mãe, irmão, irmã, acima de mim, não é digno? Não é digno dele. Se a sua esposa é mais importante que Jesus, irmão, sinto muito. Se a seu esposa é mais importante que Jesus, sinto muito. Você vai ter problema. Se você colocar qualquer coisa na frente de Jesus, isso é idolatria. E Deus não recebe isso. E Ele deixou claro isso. Que Deus nos ajude a entendermos isso. E não só entendermos, mas praticarmos aquilo que é a vontade de Deus em nossas vidas. Para a glória dele. Amém? Pai, obrigado pela Tua palavra. Que a Tua palavra multiplique, que a Tua palavra seja eficaz e nos ensine todas as coisas. Que a Tua palavra tenha poder de transformação, tenha poder de mudanças. Que a Tua palavra faça milagres, Senhor, e que transforme a nossa mente, o nosso ser, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, recebe agora, meu Pai, a nossa adoração, através da celebração da ceia do Senhor. Que o Senhor nosso Deus abençoe os elementos, abençoe os irmãos, som dos nossos corações, para que a gente participe da mesa do Senhor dignamente, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Irmãos, hoje, primeiro domingo do mês de junho, é o dia que nós celebramos a ceia. E os irmãos sabem, né? Para nós a ceia é um memorial. E esse memorial ele fala da morte do Senhor, do seu sacrifício que Ele fez para nos salvar, da sua morte na cruz. O pão é pão, o suco de uva é o suco de uva. Os dois simbolizam o corpo do Senhor e o sangue do Senhor. A Bíblia diz que quem come e quem bebe desse pão, come desse pão, e quem bebe desse suco, tem que participar dignamente, considerando o corpo do Senhor. Trazer em memória o que Ele fez, e não somente isso, como eu estou. Porque muitos, diz o Coríntios 11, muitos que comem e bebem dignamente, comem e bebem para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que morreram, porque levaram de uma forma qualquer esse momento de viver uma vida indigna e participar como se tudo estivesse bem, quando na verdade tudo que não está bem deve ser tratado, né? Para a glória do Senhor. Então, quem deve participar? Quem pode participar? Todos os irmãos que têm a fé, certeza de sua salvação. Você tem certeza de sua salvação, que passou pelo batismo, por imersão. Passou pelo batismo por imersão, participe conosco. É membro de uma igreja, está em comunhão com a sua igreja, examine-se, pois, o homem a si mesmo, tome desse pão e beba desse cálice. Amém? Que assim seja. Então, enquanto os irmãos vão passar, você tem esse tempo para se, vamos assim dizer, se tratar com Deus, né? Através da oração. Amém?
Vou pedir para dois irmãos aqui. Oi, você ajuda a gente? Deixa eu ver aqui. Ô Caio, vem aqui da frente também, vamos pegar dois jovens que não são tão jovens assim. Olha o rosto deles e fala, parece nem jovem. O Caio já tem 30, não tem? Você tem quanto? Graças a Deus. Vamos orar? Senhor, agradece pelo pão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, mais uma vez pelo dia de hoje, pela oportunidade de estar na tua casa, Pai, dando toda a honra e glória a Ti, Senhor. Que o Senhor abençoe cada vida que está aqui presente, abençoe esse momento de celebração da ceia, Pai, que o Senhor esteja conosco nessa noite. A Senhora me agradece, em nome do Senhor Jesus, amém. Os irmãos que vão participar da ceia, fiquem de pé, por favor, para receber os elementos. Ao receber, você pode secar, tá bom? Ele levou
Os irmãos vão participar, todos foram servidos. Irmãos, o texto que nós normalmente usamos para a celebração da ceia, lá no versário, todos também já pegaram? No versário? Também? Que está lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, que diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Logo após haver dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim, em memória dele, comemos todos. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso que bebedes, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Em memória dele, bebamos todos. E a palavra de Deus diz: portanto, todas as vezes que comedes esse pão, que bebedes esse cálice, proclamais a morte do Senhor, até que ele venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, nos buscar. Amém? Quantos oram pela volta do Senhor Jesus? E quantos trabalham para que a volta de Jesus se abrevie? Glória a Deus. Obrigado, meus irmãos. Pai, obrigado por esse tempo juntos. Obrigado, meu Pai, desde manhã, quando nós estivemos aqui, o café da manhã, o estudo pela manhã, o culto agora da noite, os cânticos, as orações, as músicas, a palavra, a presença dos irmãos, agora a comunhão. E tudo isso, Senhor, glorificado seja o teu nome. Obrigado, meu Deus, por causa do teu cuidado. Obrigado, Senhor, pelo teu imenso e grande amor por nós. Obrigado, Deus, pelas tuas misericórdias. Obrigado, meu Pai, porque nada temos faltado. Obrigado, Deus, por esse tempo juntos. E agora, Pai, quando terminarmos, leve cada um de nós em paz. E concede, meu Deus, a cada irmão e irmã uma semana abençoada. Em nome de Jesus, Pai. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão sempre presente e consoladora do Espírito Santo de Deus, esteja com todos nós e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Os irmãos, vamos para a nossa comunhão.